Acelere, ha, re, acelere, ha. Que Deus nos livre de uma dessa. Baila tu corpo, alegria, Macarena. A mãe bebeu demais na noite passada, gorfou na camisola, aparece assim na cozinha. Você que tá vendo esse satã aqui do meu lado e acha que filme de terror é só historinha e passa longe de ser verdade, a gente vai mostrar aqui como o negócio não é bem assim. Exatamente, eu vim falar sobre realidade, meus amigos. Eu estou aqui possuído pelo Ragatanga. A gente vai falar de coisas de filme de terror que acontecem na vida real. Keep away! The soul is mine! Ó, você pode acreditar ou não em possessão demoníaca, mas é fato que rituais de exorcismo já foram realizados na vida real, chegando até a inspirar arte. Bom, antes do Exorcista, meus amigos, gerar uma onda de filmes desse tipo, o próprio clássico de 73, ele foi influenciado por um acontecimento absurdo nos anos 40. O William Blatt, que escreveu o livro e o filme, ele se inspirou no caso de um menino exorcizado lá nos Estados Unidos por padres da Igreja Católica Romana. Esse episódio, meus amigos, ele gerou bastante controvérsia e nunca se chegou a um consenso, sem falar que tem muito boato envolvido, né? Pra quem se interessa, o livro Exorcismo conta tudo sobre ele. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Claro que também tem aí o caso ainda mais infame da alemã Anneliese Michel, que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose e trouxe aí um debate pesado sobre religião, ciência e saúde mental. Na verdade, todos esses casos de exorcismo, né, hoje em dia, com o nosso conhecimento, eles podem talvez ser explicados por hipnose, talvez por doenças mentais, talvez pelo conjunto de várias coisas. Hipnose, pessoas com doença mental hipnotizadas. É, que é difícil, assim, quando você fala hipnose, tem todo um contexto pra você entender o que é a hipnose, como essas pessoas são colocadas em transe. Ou seja, por mais que a gente veja esses rituais de um jeito bem exagerado nos filmes, essa prática, meus amigos, existe na vida real. E até mesmo antes do cristianismo já tinha isso. Quer dizer, não eram demônios, porque o cristianismo que chama os demônios de demônios, né? É, eles eram apenas... eram só os mônios. Agora vamos falar de coisa boa, finalmente de refeição. É, isso aí. De alimentação. Delícia. Quem não gosta de um lanchinho? Eu adoro. E se for o vizinho o lanchinho? Aí não é legal, né? Não. Aí não é bom. Canibalismo, galera, é o próximo tópico aqui. É raro, mas acontece muito. Canibalismo é uma parada tensa, então não surpreende a gente, né, ver isso em tantas obras, como, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, Hannibal, Holocausto Canibal e etc. Bom, mesmo parecendo coisa de outro mundo, meus amigos, isso é real. A gente não tá falando aqui só de tribos indígenas, né, que existem mesmo, né, como os tupinambás, que comiam carne humana. Dizem que até hoje existem tribos isoladas que são canibais. Existem vários exemplos que não são desse tipo e que são famosos, como os assassinos Armin Lewis e também o Jeffrey Dahmer, sendo que esse último aí comia as vítimas além de fazer experimentos com elas. Olha que loucura, cara. É, isso aí é da série da Netflix, é realmente bizarro. You ever notice how this looks just like a human thumb? Até mesmo o Sweeney Todd, um personagem clássico que ficou ainda mais conhecido pelo filme do Tim Burton, tem semelhanças com a realidade. Em primeiro lugar, existia a teoria do barbeiro assassino ter sido uma pessoa real, mas isso aí nunca foi comprovado mesmo, tá? Mesmo assim, a história dele passar a navalha nos clientes e entregar pra parceira fazer torta de carne lembra aí bastante uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil. Mano, isso é muito bizarro, que loucura, cara. velho. Pra quem não tá por dentro, um Halloween trio foi mesmo. preso. Ah, eu lembro disso! Halloween mesmo. Eu lembro disso! Eu lembro, porque eu do Réveillon eu tinha ido comer umas coxinhas de carne e fiquei pensando depois, coxinha de carne, não de frango. Que coxinha, nunca nem vi, né? Nem existe essa Eu merda. sei, mas os caras fizeram. O cara fizeram uma coxinha de carne, nem... Bom, esse trio foi preso em 2012, depois que eles mataram, se alimentaram, e aí eles venderam salgado com a carne das Eu vítimas. achei meio pesada a história de vender salgado com as vítimas. Não, meu Deus porra, do céu. que bagulho... Imagina. Eles ficaram conhecidos aí como os canibais de Garanhuns. Eles ainda faziam parte de uma seita chamada Cartel, que pregava purificação do mundo e a diminuição populacional. Mas vai ter que fazer salgado pra diminuir a população do mundo, porque tem gente, viu? Cada pessoa dá uns 40 salgados no mínimo. Ah, você tá magrinho agora. Mas Agora é pouco. Você dá um bandejão. O que saiu de salgado de mim não tá escrito, velho. Que nojo.
por falar em seita, quem vê um Midsommar da vida pensa que não tem maluco de verdade a ponto de fazer esse tipo de parada aí. Ah, meu amigo, mas se tem, o mundo é cheio de caminhos. Se tem uma coisa que tem por aí é seita, viu, meus amigos? A começar pelo grupo do Charles Manson, que pregava sobre uma guerra racial, né, e a batalha apocalíptica, além de assassinar a atriz Sharon Tate e mais 6 pessoas em 69. If I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. Boa parte de vocês também deve conhecer aí o Templo do Povo, liderado ali pelo Jim Jones, que fez mais de 900 seguidores cometerem suicídio em 78. Bizarro. Cara, imagina o poder do cara de persuasão de fazer 900 Essas pessoas seitas são matarem. complicadas, porque eles tentam coexistir as pessoas, né, nessa história e não conseguem. Essa coexistência acaba sempre causando Sempre dá atrito, ruim. né? Uhum. Outras tragédias que tirou centenas de vidas aconteceram em 2000 por causa do movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus, um culto que existiu em Uganda. Olha que loucura, no dia 17 de março daquele ano, a sede principal desse grupo sofreu um incêndio que tirou mais de 500 vidas, levando muitos a acreditarem que, na verdade, esse incêndio é um suicídio coletivo. Depois a polícia encontrou mais centenas de corpos em outros lugares relacionados à seita, sendo que essas pessoas morreram bem antes do incêndio e por outras causas diferentes. Ou seja, parece que as pessoas combinaram, tinha alguma coisa ali coordenada. Pode falar essa palavra? Uma matança coletiva, não pode falar, né? O pessoal no TikTok fala uma má coletiva. Pode ser mamada? Pode ser matança? Vem vem mamando eu. Com isso, a suspeita passou para assassinato em massa, galera, com as autoridades apontando na época que os líderes deram um jeito de se livrar dos fiéis depois do apocalipse previsto não ter acontecido. Ou seja, na verdade não é que era suicídio coletivo, a verdade é que os caras estão falando assim, puta, ficou feio pra nós agora. Nossa, os caras iam se revoltar, tiveram que matar todo mundo. Por essas e outras, meus amigos, a vida real tem pouca diferença do fanatismo mostrado em alguns filmes aí, né? Como O Último Sacramento, O Homem de Palha e até o remake horrível O Sacrifício. E como eu falei, também aí tem alguns documentários que estão passando agora, ó, sobre muitas seitas. imagens. Tem o do Bikram, na Netflix, que é muito legal, tem o Mestre de Sunga, tem o da HBO, né, que é só sobre seitas, né? Então tá cheio de coisa de seita aí pra você ver. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Open my eyes! Eyes! Ah! O que a gente vai falar agora não é assim um elemento clássico do gênero de terror, mas é sem dúvida um dos acontecimentos mais marcantes do gênero aí nos últimos anos, porque você não entendeu. É terrível. Se você viu Hereditário, meus amigos, já deve saber do que se trata, e se não viu, cuidado com spoiler. Mas a gente tá falando aqui da cena do acidente da Charlie com o poste, que é algo bem sinistro, mas que todo ano acontece. É legal dar um alerta pra galera. No filme, a morte da menina estava marcada para acontecer pela turma do capeta, do capiroto, mas esse tipo de acidente acontece com mais frequência do que você pode imaginar, porque essa coisa de tirar membros para fora do carro, às vezes não é uma boa ideia. As pessoas fazem isso, cara. As pessoas botam a cabeça ou o corpo pra fora do carro. Isso é perigoso demais, cara. Aqui no Brasil, meus amigos, há poucos meses atrás, uma adolescente de 13 anos morreu depois de colocar a cabeça pra fora do ônibus, mano. Tava acenando pros amigos. Putz, cara, que bad. Ainda em 2023, já aconteceram outros acidentes muito parecidos envolvendo aí 2 rapazes, um nos Estados Unidos e outro no Canadá. Se você buscar em outros anos, o número vai longe. Como nem tudo faz parte do plano de um demônio pra causar na Terra, ficou o aviso, meus amigos. Trânsito não é brincadeira, não tira o cinto, não bota a cabeça pra fora. Avisa as crianças pra não colocar a cabeça pra zoeira, fora. cara, é muito perigoso. Por alguma razão inexplicável, existe uma galera meio lelé das ideias que tem fetiche com apocalipse zumbi. Mas assim, fetiche mesmo, tá ligado? Mas quando isso passa a significar o risco de virar um morto ambulante em estado de decomposição mesmo, de fato, aí eu já acho que foi longe demais. Então assim, quando você começa a fantasiar que você quer virar um zumbi... Mas você começa a feder? Não, daí você quer morrer, entendeu? Daí eu viro um zumbi. Bom, ainda bem que a gente tá longe de viver alguma coisa parecida com os mortos voltando, andando com fome de comer cérebros, né, meus amigos? Mas se fosse uma versão mais realista, né, como é que seria isso? Existem animais como... isso aí bombou muito por causa que teve aquele lance todo lá do The Last of Us, etc. Last of Us, todo mundo ficou Mas sabendo existem disso aí. animais como formigas, caracóis, gafanhotos e outros pequenos insetos que perdem totalmente o controle das próprias ações depois de entrar em contato com alguns tipos de fungos ou vermes. Isso aí eu
eu nem gosto de citar, que eu acho extremamente escroto e nojento. Eu que sou, entendeu, a pessoa do Exorcista, acho essa coisa de verme... Bom, no caso do caracol, se ele tiver antenas maiores e coloridos, provavelmente ele está sendo controlado por esse parasita com o nome aí na tela, depois de ingerir as fezes de um pássaro infectado. O verme manipula o caracol para fazer uma coisa que ele não faria normalmente, se expor em locais iluminados, e aí ele vira uma presa fácil para um pássaro, que é o hospedeiro final. Assim ele continua o ciclo da vida e continua o ciclo de mais caracol dominado. O ciclo da vida também é o ciclo da morte. Eu vim aqui como mulher do Exorcista para falar para vocês, meus amigos, a vida só existe porque existe a morte. Sí, hasta la muerte. Bom, agora se tratando de pessoas, um homem haitiano intrigou o mundo quando ele reapareceu 18 anos depois de morrer. Ah, mas isso aí eu sei, o cara tava fugindo do tráfico de drogas, é perseguido, sumiu 18 anos, Já tinha sido foi morrido. enterrado. O cara tinha sido morrido e enterrado, Bruno. Não tem como. O bizarro é que foi tudo documentado, galera. Ele deu entrada em hospital, teve óbito assinado, então nem dá pra gente acusar, assim, de invenção da Ele tem cara história. de seguro de vida. Bom, o cara disse que ficou paralisado, mas se lembrava de ouvir o próprio funeral e o momento do enterro até ser desenterrado e animado com um soro. Mas quem que desenterrou ele e reanimou ele com um soro? Que porra é essa? Porque tem essa história, né, de pessoas que são enterradas vivas por causa de uma doença que você praticamente, né, se você não tiver um hospital ou um médico habilitado, a pessoa te dá como morto e você fica lá. E aí, tipo, quando você volta, irmão, já te enterraram. Aí a pessoa começa a ouvir grito no cemitério. Abre o caixão, tá tudo arranhado por dentro. Tanto que nos Estados Unidos existem caixões que você compra na hora da sua morte. Eu, se fosse você, pensaria Que nisso. já tem 5G já, né? Isso, com radinho dentro. Nossa, gente, isso é muito horripilante, né? E aí todo dia que alguém morreu, você vai lá da sua família e fala: "Ô, acorda!" Nada. Que é a Por P isso que tem caixão, que- que é a P Por isso caixão. que tem que cremar essa porra. Que porra, Rolandinho, fala assim do você tá hoje tipo assim, velho. Isso não é Mano, deixa eu falar uma possível, coisa. cara. Tem que cremar essa porra, infelizmente. Tem que cremar, porque Ah, por quê? vai passar radinho depois, vai tomar no O corpo é cu. o templo da alma, não Não, fala isso. o corpo, cara, que corpo isso? tem que arrastar pra cima imediatamente, Não, senão você- volta essa Reverendo, merda. reverendo. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, imagina que você enterra um ente querido seu, passa pelo luto, de repente toca o radinho. Eu acho normal. Se a Você pessoa acha tá- normal? Se a pessoa tá viva, que toque o radinho. Se a pessoa tá morta, não, o radinho não vai tocar. Fica tranquilo. Quanta gente que foi cremada, então, que tava nessa do radinho? Exatamente, que poderia ter tocado o radinho. É isso que eu fico pensando. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, 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 caralho. Ele teria sido vítima de um feiticeiro voodoo que envenenava pessoas até elas ficarem num estado parecido com a morte, Parecido para com a depois morte. reanimar e escravizar essas pessoas, deixando todas elas catatônicas, quase como zumbis de verdade. Ritual voodoo? É, ritual voodoo, eu ia sacrificar a galinha. O relato é que mais de 100 pessoas trabalhavam em plantações e esse homem fez isso por 2 anos até o sequestrador ser morto. Ele fazia as pessoas serem escravas dele. Não, isso aí é muito bizarro. Depois disso ele vagou por 16 anos até voltar pela casa. Ele Vagou por 16 Ele era um anos. morto-vivo. Como é que vaga por 16 anos? Imagina alguém vagando por 16 anos. Não é possível, não passou num barzinho, ninguém viu. Normal, né? O caso gerou uma investigação científica, né, para entender as propriedades medicinais dessa poção voodoo, acreditando que ela poderia trazer novas pistas sobre o sistema nervoso e ajudar também no tratamento de doenças. A pesquisa gerou o livro A Serpente e o Arco-Íris, que depois inspirou livremente o filme A Maldição dos Mortos-Vivos, feito aí pelo mesmo diretor de Pânico e A Hora do Pesadelo. Don't let them bury me. I'm not dead. Bom, assim como as possessões demoníacas, né, que a gente tá vendo uma aqui inclusive, você pode ou não acreditar em fenômenos paranormais, mas esse subgênero do terror também tem um pé na realidade. Total, apesar de Invocação do Mal ter uma pegada bem fantasiosa, né, o casal Warren realmente investigava esses fenômenos sinistros, né? Um dos casos mais famosos é o do Poltergeist de Enfield, que inclusive serviu de base pro segundo filme dessa franquia, apesar da maior parte ser inventada, né, no caso do filme, é claro, eles tomaram a liberdade de mudar a porra toda.
Supostamente, meus amigos, tinha uma casa nessa vila inglesa sendo assombrada aí por alguma entidade que fazia barulhos, objetos voarem e essas bizarrices de casa mal assombrada. Mas descobriram algumas farsas criadas pelas meninas ali que moravam naquele lugar. Então esse caso ele acabou sendo um dos mais infames, apesar delas terem jurado depois que boa parte era real. Tipo assim, eu adoro isso da boa parte era real. Não, os pratos voavam de verdade ainda, o resto era mentira. A gente mentiu só um pouquinho. A gente viu que tava tendo umas coisas satânicas e a gente quis dar uma incrementada. Mas é que o diabo é o não pai. bastava. O diabo é o pai da mentira. Não, esse já é picareta. Também existem outras histórias bem conhecidas, galera, e polêmicas, como Amityville, Bell Witch, Rosenheim, Eastern Cox e por aí vai, né? Casa Mal Assombrada tem várias e até hoje, né? Sinistro. Antes de encerrar, meus amigos, vale comentar outras coincidências absurdas entre o terror e a vida real, como premonição, que não é como na franquia, né? Mas existem milhares de relatos de pessoas que tenham pressentido um acontecimento que de repente não pegaram foi aquele acontecido. voo. Outro exemplo é o de tortura e experimentos médicos, como por exemplo Centopeia Humana, Que até eu fico com medo desse filme. que não só tem relação com a vida real, como foi inspirado diretamente nos experimentos nazistas. Então, E nos relatos da Deep Web. sim, são coisas que já aconteceu muita coisa bizarra nessa vida. E claro, meu amigo, como a gente falou do Dahmer aqui, né? Não dá pra deixar de lado os serial killers, apesar de ser uma coisa bem mais óbvia e bem mais próxima da realidade também. Hoje em dia bombando super, eles estão super famosos, São né? casos que são reais. Por isso que eu tô dizendo que hoje as pessoas só estão ficando com medo de coisa que é real, meu amigo. Não venha me inventar coisa que eu não fico com medo, não. Tchau, pessoal.